E aí galera, Todd na área, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. Nele vou te contar bastante coisa interessante. Vamos ver como é que foram os principais jogos de ontem aqui no Brasil e também lá na Europa. Vou te falar sobre zagueiro que atua no Japão e está na mira de vários clubes aqui do Brasil. Também vou te falar sobre uma oferta absurda que o Paris Saint-Germain quer fazer por Erling Haaland. Vou te explicar tudo isso, tá? Só que antes eu tenho que te falar que esse vídeo aqui é patrocinado pelo aplicativo OneFootball. Logo, quando você baixa ele, você escolhe seu time do coração e também os campeonatos que você quer acompanhar. E podem ser vários campeonatos ao redor do mundo, tá? Brasileirão, La Liga, tem Ligue 1, Bundesliga, você que escolhe. Lá no OneFootball você recebe notícias em tempo real, consegue ver os melhores lances de alguns jogos e também acompanhar a Bundesliga totalmente de forma gratuita. Você consegue assistir os jogos, tá? Lembre-se de baixar ele pelo primeiro link da descrição e também tá aparecendo o QR Code aí na tela. E agora, sem mais enrolações, solta a intro! Ontem, pelas quartas de final do Paulistão, Bragantino avançou ao vencer o Botafogo de Ribeirão Preto por 2-0. Corinthians foi eliminado ao perder nos pênaltis para o Ituano. No tempo regulamentar, a partida ficou no empate em 1-1 e nas penalidades, o time do interior paulista venceu por 7-6. Fagner, que já tinha perdido um pênalti na final da Copa do Brasil ano passado, voltou a perder ontem mais uma vez e foi um dos mais criticados pela torcida após a partida. Eu tenho que dar destaque para o goleirão Jefferson, que pegou 2 pênaltis e ainda marcou dele. Pela ida da semifinal do Campeonato Carioca, Fluminense, campeão da Taça Guanabara, foi surpreendido pelo Volta Redonda, que venceu por 2-1 e agora joga por um empate na volta para ir à final. Também teve ida da semifinal lá no Campeonato Mineiro, onde o Atlético venceu o Atlético Mineiro por 1-0 e fica um empate na final do estadual. Galo até teve chance de empatar, mas Hulk mandou um pênalti na trave no segundo tempo. Pela ida da semifinal do Cearense, Iguatu e Ceará empataram em 1-1, assim como Ferroviário e Fortaleza, que repetiram esse placar. Pelas quartas de final do Paranaense, o Atlético goleou o São Joense por 4-0 e garantiu assim a sua vaga na semifinal. Eu sei que hoje tem um jogo que muita gente tá de olho, tá? Flamengo contra Vasco pela ida da semifinal do Campeonato Carioca. É um jogo muito importante, principalmente para Vitor Pereira. É um jogo aí que com certeza vai ajudar mais ainda nessa história se ele continua no Flamengo ou se ele vai embora. Já contei pra vocês que se o Flamengo perder o Campeonato Carioca, o VP deve ser demitido. E caso o Flamengo seja campeão, aí o VP ganhará mais um tempinho aí pra poder respirar e vai continuar treinando a equipe rubro-negra. Na tua opinião, qual que vai ser o placar do jogo de hoje? Flamengo ou Vasco vence? Comenta aí! O zagueiro Kaká tá sendo destaque no Tokushima Vortex do Japão e com isso já chamou a atenção de vários clubes brasileiros. O jornalista Thiago Fernandes do portal Gol informou que Atlético Paranaense, Grêmio e São Paulo já apresentaram propostas de empréstimo até o fim da temporada com opção de compra no final do período. Porém, o time asiático já respondeu que não tem interesse de fazer negócio desse jeito e a única chance de Kaká sair é por venda em definitivo. Cruzeiro também realizou uma consulta para repatriá-lo e o time japonês quer no mínimo recuperar o que foi gasto quando contrataram, ou seja, 2 milhões de dólares ou 10 milhões de reais. Apesar do Tokushima Vortex ter sido aí rebaixado lá no campeonato japonês, o Kaká é um dos melhores jogadores, é um dos que mais teve destaque, né? E por isso alguns clubes aqui do Brasil já estão na corrida para contratá-lo. Só que essa grana dificilmente será desembolsada, né? E tudo indica que ele deve continuar por lá. Cruzeiro perdeu a ida da semifinal do estadual no sábado para o América Mineiro por 2-0. E uma ida para a final ficou ainda mais longe, já que a Raposa precisa vencer por 3 gols de diferença. Depois do jogo, alguns jogadores discutiram fortemente no vestiário da Arena do Jacaré e os envolvidos foram Rafael Cabral, Gilberto e Lucas Oliveira. Esse conflito, inclusive, foi apaziguado pelo novo diretor, D'Alessandro. Só para lembrar a vocês que Pesolano até agora tem um desempenho fraquíssimo contra times da Série A, onde empatou um jogo e perdeu os outros 7. Em 2023, a Raposa é o único time da Série A que ainda não venceu nenhum jogo como mandante. Muitos jornalistas, muita gente já coloca o Cruzeiro como um dos grandes favoritos a ser rebaixado no Campeonato Brasileiro, tá? Quero saber a sua opinião, você concorda com isso? Ou você acha que a Raposa vem forte para o Brasileirão? Comenta aí, tá? E também já aproveita para deixar aquele like maroto, se inscrever no canal e ativar o sininho. Aqui você vai sempre ficar muito bem informado em relação a tudo que tá acontecendo
acontecendo no mundo do futebol. Tem vídeos novos todos os dias. Também vou indicar minhas redes sociais, vou deixar o link na descrição. Lá eu sempre posto notícias, transferências, curiosidades e muito mais. Ontem, pela Premier League, Manchester United ficou apenas no empate sem gols contra o Southampton. Casemiro foi expulso ainda no primeiro tempo por conta dessa dura entrada e agora foi punido com 4 jogos de suspensão, onde vai perder o duelo pelas quartas de final da Copa da Inglaterra contra o Fulham e também vai perder mais 3 partidas pela Premier League. West Ham e Aston Villa ficaram no empate em 1-1. Já o Newcastle venceu o Wolverhampton por 2-1. Arsenal visitou o Fulham e venceu por 3-0 com gols de Gabriel Magalhães, Gabriel Martinelli e Odegaard. Assim, os Gunners abriram 5 pontos de diferença para o vice-colocado Manchester City. Lá na Espanha, Sevilha venceu o Almeria por 2-1 e se afastou um pouco da zona de rebaixamento. Os torcedores do Athletic Bilbao fizeram dinheiro falso e jogaram no campo para provocar o Barcelona, que foi denunciado na semana passada por corrupção. Porém, entre as 4 linhas, deu Barcelona, que venceu por 1-0 com gol de Rafinha. No final da partida, o Atlético empatou, porém o VAR acabou anulando o gol por toque de mão, e os donos da casa ficaram indignados com esse lance. Com a vitória, os catalães abriram 9 pontos de diferença para o Real Madrid, e vale a pena lembrar que no próximo domingo teremos El Clássico. Lá na Itália, Roma e Sassuolo fizeram um jogão com direito a 7 gols, onde os visitantes venceram por 4-3. Dybala começou no banco e marcou esse golaço logo depois que entrou. Juventus venceu o Sampdoria por 4-2. Bremer, Soulé e Rabiot 2 vezes marcaram os gols. Com o título praticamente na mão do Napoli, agora a briga na Itália é pelas vagas em competições europeias. Internazionale é a segunda colocada com 50 pontos, Lazio a terceira com 49, Milan completa o G4 com 47 e ainda joga hoje. Roma é a quinta colocada também com 47 pontos, Atalanta a sexta com 42 e em sétimo já vemos a Juventus chegando com 38 pontos. Lá em Portugal, o Sporting venceu o Boa Vista por 3-0 e o Benfica venceu o Marítimo pelo mesmo placar. Agora as águias abriram 8 pontos de diferença para o vice-colocado Porto. Pela Ligue 1, ontem o Olympique de Marselha ficou no empate em 2-2 com o Estrasburgo e agora viu o Paris Saint-Germain abrir 10 pontos de vantagem na liderança. Hugo Lloris já está com 36 anos de idade e o Tottenham busca um novo goleiro na próxima janela, um nome para suceder o jogador francês. O alvo principal da equipe é Jordan Pickford, que vem lutando junto ao Everton contra o rebaixamento na Premier League, e os Spurs acreditam que caso o clube caia para a segundona, aí eles terão mais chances de contratar Pickford. Já o plano B é Emiliano Martinez do Aston Villa, e que foi eleito o melhor goleiro da última Copa do Mundo. O jornal The Sun fala que ambos estão avaliados em 40 milhões de euros, e esse seria um valor que o Tottenham está disposto a gastar para trazer o sucessor de Hugo Lloris. E aí, meus amigos, que nome que você acha que combina mais com a equipe do Tottenham? Jordan Pickford, goleiro da seleção da Inglaterra, ou então Emiliano Martinez, goleiro da seleção argentina? Que nome combina mais com os Spurs? Poderia crescer ainda mais sob o comando de Antônio Conte, caso ele continue como técnico da equipe, né? Quem que você queria que chegasse lá? Pickford ou Martinez? Fala é! O Paris Saint-Germain planeja uma transferência bombástica para a próxima janela e o eleito pela diretoria é Erling Haaland. A Rádio Monte Carlo informou nesse final de semana que os franceses estão dispostos a oferecer 200 milhões de euros ao Manchester City pelo norueguês. A ideia do clube é criar um novo projeto para a próxima temporada, formando um novo ataque com Mbappé e Haaland. O Paris Saint-Germain quer se livrar de Neymar e já começou a oferecê-lo para outros times. E tudo indica que Lionel Messi está cada vez mais longe de renovar o seu contrato. Outras opções analisadas caso o City não negocie Haaland é Osimhen do Napoli e Gonçalo Ramos do Benfica. Olha, meus amigos, eu acho muito difícil o Manchester City negociar o Haaland nessa próxima janela, mesmo que chegue uma oferta aí de 200 milhões de euros, tá? Eu acho bem complicado. Talvez se fosse uma oferta do Real Madrid, o Haaland poderia ficar um pouco mais inclinado a ir pra lá, né? Só que uma ida para o Paris Saint-Germain, eu acredito que não empolgaria muito o Haaland, que hoje em dia é astro lá no Manchester City, disputa uma das ligas mais competitivas aí do mundo, e ir para o Paris Saint-Germain jogar ao lado do Mbappé, não sei se seria muito interessante para ele, principalmente porque dividiria também os holofotes, né? A gente sabe que o relacionamento dos jogadores com o Mbappé não é lá aquelas coisas, e não sei se o Haaland estaria disposto
disposto a arriscar, né, uma saída do City para ir para a equipe do Paris Saint-Germain. Eu acho isso bem difícil, mesmo por uma oferta de 200 milhões de euros, principalmente porque o City não precisa de dinheiro, né? Agora, as outras opções, Osimhen e Gonçalo Ramos, são nomes interessantes. Na sua opinião, você queria ver o Haaland lá no Paris Saint-Germain? Comenta aí. Tamo junto, galera. Valeu, até o próximo vídeo. Falou! Damn, it's gonna be a long night.